Pai, nós queremos te agradecer o privilégio de ouvirmos a tua voz através da palavra exposta, pregada. E nessa manhã o Senhor traz o Lucas como servo do Senhor, a quem tu tens falado ao seu coração para compartilhar conosco. Que ele seja apenas instrumento em tuas mãos. Escondido atrás da cruz de Cristo, ele seja palavra do Senhor, exponha a palavra do Senhor naquilo que cada um de nós aqui necessitamos. E tudo isso redunde em honra, glória e louvor ao teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Eu vou pedir para você já abrir sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, no versículo 15, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela sua palavra lida, Deus. Te pedimos que abra o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar a nós hoje. Que o Senhor seja visto aqui com os olhos dos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você, como eu, como todo mundo aqui, provavelmente alguma vez na sua vida já torceu. Torceu por alguém, por um time, por alguma coisa. Talvez num jogo de futebol, talvez numa corrida de Fórmula 1, você torcendo lá, né, pelo seu piloto favorito. Talvez até o seu cozinheiro preferido lá no MasterChef, né? Em algum momento, numa luta, judô, UFC, ou até na gincana bíblica, no enduro do acampamento, você estava torcendo. E, com certeza, isso mexe com você. Mexe comigo toda vez que a gente está torcendo por alguém e essa pessoa ganha. E você fica super feliz, sai contando para todo mundo, tirando onda, né, com os outros, de que aquele que você estava torcendo ganhou. Ou se ele perde, é o contrário, né? Você fica triste, tenta não falar para ninguém, finge que não aconteceu, põe a culpa no juiz, não sei. Você tenta dar o seu jeito para ir lidando com essas emoções. E isso acontece porque essas pessoas, ou que a gente escolheu, né, que a gente começou a torcer, elas representavam a gente. Elas representavam a gente nesse esporte, nessa competição, seja o que for, e você põe o seu coração nisso, você espera que ele te represente bem. Pode, talvez, não ser uma competição, quem sabe uma história, né? Você começa a ver uma série de televisão, um filme, talvez ler um livro, aí tem todas aquelas tramas, né? Aquelas coisas acontecendo, e aí no meio daquilo você identifica um personagem ali, um cara bom, ou uma mulher honesta, alguém que você identifica e pensa, nossa, eu vou torcer por essa pessoa aqui. E você vai torcendo para que ele vença no final, né? Para que ele consiga derrotar o vilão, para que você tenha um final feliz. E se no final da primeira temporada ele morrer, você fica triste. Você fica até quer parar de ver a série. Isso acontece o tempo todo. A gente está escolhendo pessoas para representar a gente em alguma coisa. Por exemplo, aqui na igreja nós temos os presbíteros. Eles representam a gente diante do conselho da igreja. Os pastores da nossa igreja representam a gente no presbitério. E assim vai. Outro exemplo, o presidente do nosso país representa a gente lá fora. O tempo todo a gente está escolhendo alguém para representar. Talvez, se você estuda ainda, lá na sua sala você tem um representante da turma, né, um representante de classe, para representar você lá no diretor.
E isso não é à toa, irmãos. Nós fazemos isso porque está gravado no nosso coração, isso está gravado no nosso ser. Deus, ele fez a gente assim. Porque Deus, ele usa representantes o tempo todo. Representantes para nos representar diante dele ou para representar ele aqui na terra. Uma ilustração que eu nunca esqueci do reverendo Emílio, ela fala assim, eu achei muito interessante. Quantas Copas do Mundo nós temos? Você pode pensar, 5, né? Nós já ganhamos 5 Copas, somos pentacampeões. E a gente pode ir lá na Argentina e ficar tirando onda da cara, né? Deles falando que a gente é pentacampeão e eles não. Mas quantos aqui vestiram uma camisa e jogaram uma Copa do Mundo? Provavelmente ninguém aqui treinou, suou a camisa, jogou lá sob a pressão daquele monte de gente olhando, falando, gritando. Mas ainda assim você pode dizer que é pentacampeão, porque aqueles que jogaram lá, eles representaram você. Eles estavam representando o nosso país lá fora, nessa Copa do Mundo. Então a gente pode dizer sim que a gente é pentacampeão. A gente pode dizer sim que nós ganhamos a final de 2002 de 2-0 para a Alemanha. Mas também a gente tomou 7-1, né? Então, quando os nossos representantes não representam bem, nós ficamos alegres. Mas se eles representam mal, quer dizer que a gente também se deu mal. E a gente sente isso. Então a gente quer que eles representem a gente bem, não que eles nos envergonhem. E a gente vai ver que o próprio texto fala, Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. E você, quando lê isso, você pode ler também o seguinte, que ele é o representante da nova aliança. Jesus Cristo nos representa diante de Deus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nosso Senhor, nosso Redentor, como nosso mediador diante de Deus, aquele que representa a gente e que representa também Deus aqui na terra. E entender esse princípio é muito importante, esse que a gente pode chamar de princípio da representatividade. É uma palavra grande, mas é bom a gente entender. Esse princípio vai estar na Bíblia o tempo todo. E a gente vai ver representantes, Moisés, Abraão, Davi, representantes da aliança de Deus com os homens. A gente vai ver Jesus Cristo, o mediador, o único e o verdadeiro representante, aquele que, no final das contas, sempre foi o verdadeiro representante da nossa nova aliança. Então, o nosso tema hoje, eu vou colocar ali nos slides, Deus Filho, Redentor e Senhor. E vamos estudar nessas 4 partes. Vamos estudar ele como mediador da nova aliança, entender por que ele precisava ser Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. Ele como único mediador, não há outro representante nosso, não há outro representante eficaz nosso diante de Deus. E como? Como é que ele faz isso? Como é que ele representa a gente? Vamos estudar isso nesses 4 pontos, nessas 4 partes. E, para começar, eu preciso dar um panorama de fundo, rapidamente, sobre um assunto que é extremamente importante para a gente conseguir entender como é que funciona esse negócio de representante, de mediador. Então, toda vez que eu falar mediador, é equivalente a representante, tá? Toda vez que essas palavras elas são equivalentes, você pode entender assim. Mas, para começar, vou falar um pouquinho sobre teologia do pacto, bem rapidinho. Não dá para se aprofundar no assunto, mas é importante a gente entender, porque
é aí que entra a questão do representante. E nossa confissão de fé, lá no capítulo 7, nós aprendemos que Deus fez 2 pactos com a humanidade. Deus ele fez um pacto de obras e um pacto da graça. Lá fala que o pacto de obras, ele prometia vida ao homem. E a condição era a obediência perfeita e pessoal. Se houvesse obediência perfeita e pessoal, Deus recompensaria com a vida. Isso foi o pacto de obras. Ele foi feito com Adão, lá na criação. Lembra quando Deus fala para ele não comer do fruto? Se ele comesse, ele certamente morreria. Mas quando Adão quebrou esse pacto, ele representou toda a humanidade diante de Deus. Adão foi o nosso representante no pacto de obras. E quando ele pecou, quando ele transgrediu a lei do Senhor, todos nós pecamos em Adão. Ele representou todos nós diante de Deus. Por isso que a partir de Adão, todos nós já nascemos pecadores. Um texto para a gente entender melhor isso? Romanos 5,12. Se você quiser ainda abrindo na Bíblia também, sinta-se à vontade. Não sei se vai estar fácil para todo mundo ler ali. Mas o texto fala que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa da transgressão de Adão, todos nós ficamos debaixo da maldição desse pacto de obras. Todos nós morremos. Recebemos a punição que Deus havia prometido para aquele que transgredisse esse pacto. Mas Deus não deixou a gente nessa situação. E lá ele continua, na confissão, ele continua já na próxima sessão, falando que, diante disso, Deus resolveu fazer um pacto de graça. Um pacto agora onde ele oferece livremente e de graça a salvação e a vida para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele resolve fazer esse pacto agora. E o representante não é mais Adão. Agora o representante é Jesus Cristo. Lá em Gênesis 3,15 ele vai falar, ele promete que daria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que essa lhe morderia o calcanhar. Ali ele já promete a redenção pela graça no Redentor, que é Jesus Cristo. Então, com Adão, ele já firma esse pacto de graça, por onde nós possamos alcançar a vida. E é aqui que a gente precisa entender essa questão dos representantes. Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso representante no pacto da graça. Então, para ficar bem entendido, 2 pactos, nós temos esses também 2 representantes, Adão e Cristo. Todos aqueles que são escolhidos, que são eleitos por Deus, são inclusos no pacto da graça, são salvos pela graça. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que rejeitam continuam sujeitos ao pacto de obras, sob a maldição, sobre a condenação da morte. Então deu para entender, deu para ficar bem clara essa ideia dos pactos, porque a partir daí a gente pode entender agora. Por quê? Por que que o nosso Redentor, por que que o nosso representante não poderia ser qualquer um? Não poderia ser simplesmente um homem qualquer. Porque veja o problema agora. Nós ofendemos a Deus. Nós pecamos contra o Senhor. E não foi qualquer desobediênciazinha besta. Não. Nós viramos as costas para o nosso Criador. Alguém que é santo, alguém que é puro, que é justo, alguém que é bom. Nós nos tornamos maus. Viramos as costas para Ele. Rejeitamos esse Deus. Tentamos destronar Deus. E nessa loucura,
qual homem agora poderia representar a gente diante de Deus? Que homem poderia se achegar diante de Deus agora? Porque todos os homens manchados pelo pecado, diante de Deus, não resistiriam. Se você puder abrir ou quiser ler aqui, lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 1 e 2, olha só como está escrito. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se achegará ao Senhor, os outros não se achegarão, nem o povo subirá com ele. Nós não podemos mais nos achegar a Deus por nós mesmos. Deus é santo, Deus é puro, e é isso que a gente precisa entender. E a sua ira santa, sua ira justa, iria nos consumir se chegássemos diante de Deus com os nossos pecados, com a nossa impureza. Não só isso, nós passamos a ter medo de Deus. Gênesis 20, 18 a 21 fala: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo que estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Nós temos medo agora, e é com razão, porque sabemos que somos maus, porque no fundo nós sabemos que cometemos um erro grave contra Deus e que é justo Ele nos punir. Mas você fala: poxa, mas Moisés está indo lá, né? Moisés se achegou, né, diante de Deus. E é justamente por causa desse princípio que eu falei, da representatividade. Deus escolheu Moisés como representante ali, mas um representante temporário. Ele representou o povo de Israel diante de Deus. E Moisés depois veio trazer as leis, representando Deus ali diante de Israel, representando a vontade de Deus para Israel. Mas ele era só temporário. Moisés não poderia perdoar os nossos pecados. Ele não poderia, de uma vez por todas, nos representar diante de Deus de uma forma que não precisasse de outro depois. Moisés era só uma sombra do verdadeiro, do único representante, Jesus Cristo. E ele precisava ser homem e precisava ser Deus, porque ele precisava representar a humanidade diante de Deus. E ele precisava representar Deus diante dos homens. E um só, ele precisava representar tanto a humanidade quanto a divindade, para nele ele poder reconciliar todas as coisas. Essa é a ideia, esse é o motivo da gente precisar de um representante, Deus e homem. Mas não é meio a meio. Não é 50% Deus e 50% homem. Não é como se fosse um daqueles, né, deuses gregos, semideuses, né? Ou de qualquer outra religião pagã. Não. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. É difícil da gente entender, mas sim, as duas naturezas estão unidas nele, em Jesus Cristo. E a gente precisa entender isso para acabar não caindo em alguns erros que muitas pessoas cometeram ao tentar, né, entender como é que é essa questão de Deus e homem. E alguns diziam que Jesus Cristo era um ser um pouco acima dos homens, um pouco abaixo de Deus, que ele era meio Deus e meio homem. Então eles tiveram essa ideia de que ele seria um pouco acima dos homens e um pouco abaixo de Deus. E não é isso que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que ele é verdadeiro Deus. Ele não está abaixo de Deus Pai e do Espírito Santo. E ele é verdadeiro homem, assim como nós. Ou alguns não conseguiam conceber a ideia de que Jesus Cristo poderia ser homem. Então, na verdade, Jesus seria apenas um homem comum, que Deus veio e possuiu o corpo dele e começou a usar para fazer os milagres. Isso também não é verdade, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus Filho se encarnou, ele tomou um corpo para si, ele virou um homem mesmo. Ele não possuiu o corpo de um homem que já existia. Ele se tornou um homem. Ele também não era somente um homem iluminado, né, como alguns gostam de dizer, de tirar a divindade de Cristo e falar não, que ele era um homem muito sábio, muito iluminado, que pregava o amor, e por isso ele acabou morrendo na mão daquela sociedade tão má, né, tão cruel. Não é verdade. E se você ler João 10, Jesus Cristo vai rebater isso de frente, ele vai mostrar que ele sim é Deus, e que ele tem inclusive poder sobre a vida e sobre a morte, e que inclusive ninguém pode tirar a vida dele, é ele que entrega a própria vida. Jesus Cristo 100% Deus, 100% homem. Duas naturezas. Elas não se confundem, não se misturam. São duas naturezas e uma só pessoa. Não são duas pessoas, é um só. E a nossa confissão de fé, ela explica isso de uma forma bem concisa, muito boa. Ela fala que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Ou seja, Deus verdadeiro. Não é um Deus abaixo dos outros, um Deus verdadeiro, de mesma honra, de mesmo poder, de mesma glória do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Quando chegou ao cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Ele tomou-se um corpo verdadeiro, ele virou um homem verdadeiro, que sentia frio, fome, que precisava dormir, que ri, que chora, que nem a gente, que soa, que sangra. Um homem de verdade, não apenas uma ilustração ou uma imagem, como alguns tentam dizer. Contudo, sem pecado. Ele jamais pecou, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição, confusão, ou seja, sem mistura, sem ficar uma coisa confusa. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, uma só pessoa, o único mediador entre Deus e os homens. E é por isso, meus irmãos, que só existe um que pode nos dar a vida. Só existe uma pessoa que pode nos salvar, que pode nos representar diante de Deus. E que pode representar Deus diante dos homens, porque ele é homem para nos representar diante de Deus. E ele é Deus para representar Deus aqui na terra. E se a gente for ler lá em 1 Timóteo 2,5, fala que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E olha que interessante como Paulo faz questão de enfatizar homem. Não há ninguém que pode te representar, meu irmão, diante de Deus e sair vitorioso, a não ser Jesus Cristo. Você entende que não existe ninguém no universo, não existe mais ninguém que pode realmente ir lá e mediar e te dar a vida, e te dar a salvação,
Porque não existe ninguém que é Deus e homem além de Jesus Cristo. E é assim que a gente entende que Ele é, sim, o nosso único mediador, único representante, a única forma da gente alcançar a vida. Vamos fazer um exercício rapidinho? Se você puder abrir em Efésios, lá no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Paulo faz uma coisa muito interessante. Se você começar a olhar nesse texto, todas as vezes em que ele fala em Cristo, por Ele, nele, ele vai se referir a Cristo várias vezes. Ele está querendo mostrar para a gente o que a gente ganha, quais são as bênçãos que a gente ganha de estar em Cristo, de ter Cristo como nosso representante diante de Deus. No versículo 1 e 2 ele vai se apresentar. No versículo 3 ele vai falar, que em Cristo Deus tem nos abençoado. Ele vai começar a discorrer sobre as bênçãos que a gente ganha. No versículo 4 ele fala que nós fomos escolhidos nele, em Jesus Cristo. Predestinados, adotados. No versículo 6, para o louvor da sua graça. No versículo 7 nós temos redenção, remissão dos pecados. No versículo 8, feitos herança, predestinados. Versículo 13, selados com o Espírito Santo. Se você passar para o capítulo 2, no versículo 1, nós recebemos vida. Versículo 4, amor. No versículo 6, nos fez assentar nos lugares celestiais. Lá no versículo 16, nós somos reconciliados. No versículo 19, nós somos família de Deus. E continua, se você puder pegar para fazer em casa esse exercício e vendo todas as bênçãos que Deus te dá por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo é o seu representante, quando Jesus Cristo é o seu mediador. Mas é muito interessante que lá no capítulo 2, no versículo 19, ele fala uma coisa, que é, o que você tem sem Jesus Cristo? Ele fala que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Separados, estranhos às alianças, sem esperança e sem Deus. Isso é o que está reservado para aqueles que não têm Jesus Cristo como seu mediador diante de Deus. Para aqueles que não têm Jesus Cristo como seu representante. Então, meu irmão, se apega a Jesus Cristo como seu representante. Porque nenhum padre pode fazer isso. Nenhum pastor pode te representar diante de Deus como Jesus Cristo. O Papa não pode te representar diante de Deus. Muito menos representar Deus aqui na terra. Não pense que todos os caminhos levam à vida e à salvação. Não pense que você, sendo uma boa pessoa, você pode se autorrepresentar diante de Deus, falar, olha só como eu fiz coisas boas, e tentar merecer o céu. Não. A Bíblia é muito clara que sem Cristo nós não temos nada. Nós vivemos sem esperança porque a gente não pode esperar vida sem Jesus Cristo. Vivemos sem Deus porque Cristo é o verdadeiro Deus. Então só em Jesus você vai encontrar o representante certo. E como é que ele faz isso? Por fim, eu quero que a gente possa entender como ele pode nos dar a vida. Lembra daquela ideia do pacto de obras, do pacto da graça, que eu falei antes? No pacto de obras, nós fomos amaldiçoados, porque nosso representante quebrou esse pacto e nós quebramos esse pacto. Então Deus vem com o pacto da graça em Jesus Cristo,
para recebermos a vida por Ele. E como é que Ele faz isso? Se você puder ler em Hebreus capítulo 9, versículo 15, ele fala assim: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Ou seja, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Jesus Cristo toma a maldição do pacto de obras para Ele. A morte. Nós estávamos condenados por causa desse pacto de obras. Condenados ao inferno, à morte eterna. Jesus Cristo toma essa condenação para Ele, para que a gente possa estar completamente quite diante de Deus. Para que todas as nossas dívidas diante de Deus fossem completamente pagas. Ele toma a morte que nós merecíamos e Ele nos dá a vida dele. Porque para Ele poder morrer, Ele teria que ser homem. Deus não pode ser morto. Deus não pode ser atingido pela morte. Ele é a própria vida. Mas para morrer, Ele precisava ser homem. Mas nenhum homem pode vencer a morte, porque não temos esse poder, essa capacidade de vencer a morte. Deus pode vencer a morte, então Ele precisava ser Deus. Ele precisava ser Deus para vencer a morte. Ele precisava ser homem para morrer. E Ele toma essa maldição para si e nos dá as suas bênçãos. Ele não só nos deixa quites diante de Deus, porque para entrarmos no céu, para sermos salvos, a gente não precisa estar só com a conta zerada, né? A gente não precisa estar só com a ficha limpa. Precisamos também de um crédito infinito de obediência a Deus. E Jesus Cristo acredita isso na nossa conta também. Ele não só morre a nossa morte, Ele vive a nossa vida. Essa é a ideia. Jesus Cristo toma para si a maldição que nós merecíamos e nos dá as bênçãos que Ele merecia, que Ele era digno. E você consegue conceber algo assim, meus irmãos? Eu confesso que a minha mente é muito pequena, às vezes, para conseguir entender o tamanho, a dimensão dessas coisas. Deus é grande demais. Seus planos são muito maiores que os nossos. Quem jamais conseguiria entender, planejar algo assim? E diante disso, como é que você responde a Ele? Como é que você se relaciona com esse Deus Filho? Com Deus verdadeiro homem? Com Deus verdadeiro Deus? Por Ele ser Deus, Ele merece o seu amor de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele merece que você o adore e o ame todas as suas forças. Como é que você faz isso? Lá em João 14, versículo 15, ele diz que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Leia a palavra, leia a Bíblia e obedeça o que a palavra do Senhor te fala. Obedeça o que Jesus fala através da Bíblia para você. E assim você vai estar amando o seu Senhor, seu mediador diante de Deus. Quando você orar, ore também no nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus pode te representar diante de Deus. Você não
pode ser representado por nenhum santo, por nenhum outro nome que não seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando orar, quando pedir, peça no nome do Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode sim te representar. E 3, não tenha medo de se achegar a Ele. Você não está mais igual na situação de Israel, vendo os trovões, o clangor, aquela coisa toda e ficando apavorado. Deus agora se encarnou como homem, andou entre nós. Deus que é puro, que é santo, que não suporta o pecado, preferiu encarnar e andar no meio de nós, pessoas impuras, cheias de pecado. Estar perto da gente, conhecer as nossas dores, sentir na pele o que é ser um homem. Ele preferiu. Então se achegue a Ele sem medo. Talvez você tenha pecados tão terríveis que você nem gosta de pensar, tão nojentos que você nem quer se lembrar deles. Talvez você há tanto tempo não lê a Bíblia, não ora. Você acha que se você for orar agora, Deus nem vai ouvir a sua oração. Talvez você se sinta um hipócrita. Mas Deus, Ele tinha todos os motivos para te abandonar nos seus pecados. Mas Ele preferiu não fazer isso. Ele preferiu virar um homem, ser tentado como você é tentado todos os dias. Mas Ele não pecou. E ainda assim, Ele te convida hoje a se arrepender. Ele te convida hoje a orar, se arrepender dos seus pecados e a buscar nele a vida, a salvação. E Ele te chama hoje para você fazer isso. Não deixe para amanhã. E essa é a beleza do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Tema Ele porque Ele é Deus. E se achegue a Ele sem medo, porque Ele é homem. Com coração contrito, chegue a Ele, Ele não te desprezará. Ele não deixou só a humanidade. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo para sempre. Ele não deixou de ser homem, Ele continua sendo homem para sempre. E Deus, com a sua natureza divina, Ele anda aqui entre nós, aqui e agora, sondando os nossos corações, ouvindo as nossas orações, intercedendo diante de Deus por nós. Com seu corpo físico, Ele espera lá no céu. O dia que nós também estaremos lá. Ele poderá enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque jamais poderíamos esperar algo assim, jamais poderíamos imaginar, Deus, que o Senhor viria até nós, que o Senhor se tornaria um homem e andaria entre nós. Coisas que não conseguimos compreender, Deus, como alguém que seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Coisas demais para a nossa cabeça, mas o suficiente para caber no nosso coração, Deus. Te pedimos, Senhor, que nos dê, Senhor, a alegria de poder se achegar a Ti. Nos dê coragem, Senhor, de poder vir pedir perdão, Senhor, de nos arrependermos. Sabendo que em Ti encontraremos alguém que perdoa pecados. Alguém que morreu na cruz e tomou para si a nossa maldição. E que nos deu as suas bênçãos. Que possamos, Senhor, viver por Ti, Deus. Te amando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor.
obedecendo ao Senhor, Deus, sabendo que um dia vamos te encontrar, te veremos com os nossos olhos, poderemos te abraçar com os nossos braços de carne e osso, poderemos conversar com você para sempre, Deus. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.